O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui, não deveis ir nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Evangelho de São Lucas, um trecho do Evangelho bastante enigmático, ao mesmo tempo profético. Jesus ele fala da sua vida, do que vai acontecer com ele, mas também fala de nós, de nosso tempo, de nós, aqueles que creem. Mas no Evangelho de hoje a pergunta é a mesma que ele está respondendo desde muito tempo. Senhor, o que é o reino dos céus? Quando é que vai acontecer o reino dos céus? Ele diz duas coisas contraditórias. O reino do céu não vai acontecer ostensivamente. O reino dos céus vai acontecer devagarinho, devagarinho, devagarinho. Aí depois ele diz: mas o Filho do Homem virá como um relâmpago do céu. Ele é um processo, mas ao mesmo tempo ele pode ser um assalto. É assim o reino dos céus. Depois ele ainda diz: o reino dos céus está no meio de vós, está dentro de vós. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é o lugar aonde Deus exerce a sua vontade. Se no meu coração Deus faz a vontade dele no meu coração, então o reino de Deus está no meu coração. Se na minha casa, a minha casa faz a vontade de Deus, então o reino de Deus está na sua casa. O reino de Deus está aonde Deus exerce o seu poder, a sua soberania. Mas ao mesmo tempo que o reino de Deus ele é imposto de lá para cá, ele precisa ser construído daqui para lá. Ele só acontece dentro da minha casa, ele só acontece dentro do meu coração, se eu permitir que ele viva, que ele reine, que ele se faça dentro de mim. Se eu não permitir, o reino de Deus não acontece. Mas, ao mesmo tempo, ele alerta: cuidado, porque o Filho do Homem vai chegar inesperadamente, como um trovão. E se ele chegar inesperadamente e o reino de Deus ainda não estiver implantado dentro do seu coração, pode ser que você fique do lado de fora do reino de Deus, o reino real, concreto que existe depois dessa vida. Se o reino já não estiver instaurado dentro de nós, a gente precisa trabalhar para que Deus faça a vontade dele na nossa vida. Só que assim como Jesus disse no Evangelho, ele é feito vagarosamente. E a gente precisa ter paciência, um dia de cada vez. Não adianta aquela loucura de chegar e dizer assim: hoje eu conheci Jesus, tudo mudou, está tudo resolvido, minha vida é outra, me converti, está tudo certo. Não, é um processo.
É um processo que eu vou trabalhando um dia após o outro. Tem dia que eu rezo diante de Jesus, parece que não disse nada. Tem dia que eu rezo, eu senti a presença de Deus. Tem dia que parece que eu estou patinando no mesmo lugar. Eu vou à igreja todo domingo, eu me confesso a cada 15 dias. Eu faço tanta coisa e parece que nada acontece, não tem nada acontecendo. Acontece que nós trabalhando fazemos o reino de Deus acontecer, mas Deus também está trabalhando dentro de nós. E Deus, como Ele é perfeito, Ele vai fazendo as coisas vagarosamente. Como um artista que vai fazendo uma pintura, uma escultura, você passa lá e parece que ele não fez nada, no outro dia parece que não fez nada, chega um determinado dia, você olha e fica espantado com a beleza e a graciosidade da obra. Mas tudo foi feito lentamente. Peçamos a Deus a graça de a gente contribuir, de ajudar a Deus para que Ele faça a vontade dele no nosso coração, para que quando Jesus voltar, no dia que a gente se encontrar com Ele, a gente não seja pego de surpresa. A gente precisa estar pelo menos em processo. Quem é que não vai ver o reino de Deus? Aquelas pessoas que desistiram, não tiveram perseverança, disseram: olha, quer saber? Eu não dou conta mesmo, eu não dou conta de ser santo, então esquece, deixa para lá, não quero saber desse negócio de igreja, de Deus, de sacramento, de nada, vou viver a minha vida do jeito que eu quiser, ponto e acabou. Neste coração o reino de Deus não pode acontecer. Mas se a gente lutar todos os dias, a gente não pode esquecer daquela imagem de Jesus que falou no Evangelho assim: havia 2 homens rezando diante do templo. Um era o fariseu orgulhoso, que rezava e dizia: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como os pecadores. E o outro pecador que batia no peito e não tinha coragem de dizer nada, só pensava em Deus na frente do templo, e Deus ouvia a oração daquele homem que batia no peito e dizia: eu sou pecador. Deus, Ele sabe quem nós somos doentes, precisamos dEle, mas é um processo longo, lento, e depende da nossa paciência também. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre o nosso coração, para que a gente possa fazer o reino de Deus acontecer dentro de nós, e no final da nossa vida a gente possa dizer como São Paulo disse na leitura de hoje, quando ele oferece o irmão de volta, para Filemon. Ele era um escravo que recebeu a liberdade, foi mandado de volta, e aí Paulo vai descrevendo: irmão, estou aqui preso por causa do Evangelho. O resultado da minha vida foi isso, justamente por tudo que eu fiz por causa de Cristo. Eu estou aqui nessa prisão, velho, próximo da morte, mas com a consciência tranquila que Deus fez tudo o que era necessário dentro de mim, dentro do meu coração. Que o reino de Deus esteja no meio de nós, dentro de nós. Se ele não estiver completo, esteja pelo menos em processo.